No capítulo 079, segunda-feira, 24 de outubro, Jéssica questionou na presença de Rabi na tenda de Salmão e ele explica que ela é a cananeia que o salvou. Jéssica faz questão de reforçar que ele é seu noivo. E Salmão explica que Rabi e sua família ficarão hospedados em sua tenda até arrumarem outro lugar. Rabi sem graça. Quemuel conta sobre a queda das muralhas. Leia se entristece e desata a chorar. Diz que seu filho ficará marcado para sempre. Boan chama a atenção de Ruth por ela ter o abraçado diante de todos. E antes de Sama, Ruth, teatral, pede perdão a ele e amiga. Sama, humilde, diz que também já foi jovem. E está tudo bem. Ruth agradece, também humilde, mas quando se retira, revela sua cara de desagrado. O lagartinho entra em uma hospedaria e começa a pedir comida aos clientes. Zaira, dona do local, se aproxima do menino, maternal, e diz que vai lhe arrumar um prato quentinho de comida. Jéssica, falsa, diz a Rabi que elas serão grandes amigas, e que faz questão de ajudar em tudo que puder. Rabi fica agradecida e diz que se apressará em conseguir uma tenda para sua família. Quando Rabi se retira, Jéssica muda de postura e pergunta a Salmão se não tinha outro lugar para levar os cananeus. Zaira olha o lagartinho comer, satisfeita. Ele diz que seus amigos estão na rua com frio e fome, e ela logo se prontifica a ajudá-los também. Entram os lagartos gosmentos e ela fica mais animada. Diz que vai preparar mais comida. Todos ficam felizes pela hospitalidade dela. Ao canto, um par de corvos está em uma gaiola. Rabi, triste, diz a sua mãe que Salmão tem uma noiva. Milá pede que a filha não alimente esperanças e ela disfarça. Diz que só é grata por tudo que ele fez. Livana diz a Runi que não acha justo que ele assuma seu filho e ele diz que a ama, e que não vai abrir mão dela. Os meninos acabam de comer e Kalu agradece em nome de todos, e diz que eles já vão embora. Zaira, carinhosa, diz que não vai deixar que eles voltem para o frio das ruas. Todos comemoram, mas Kalu fica desconfiado. No templo de Ai, os sacerdotes fazem um ritual. No capítulo 080, terça-feira, 25 de outubro, Camir, o prefeito, chega e pede para consultar Ravena, a feiticeira, a sós. Os sacerdotes fazem um círculo e no meio deles surge uma labareda, por onde Ravena aparece, misteriosa e impassível. Camir pergunta se eles devem se preocupar com a ameaça dos hebreus e ela entra em transe para consultar ao deus Dagon. As imagens das muralhas caindo aparecem diante deles e Camir fica impressionado. Diz que os hebreus são realmente poderosos. Jéssica diz que eles não podem confiar nos cananeus, ainda mais em uma prostituta. Salmão, firme, diz que o passado deles não os interessa e não importa mais, pois eles decidiram deixar tudo para trás e seguirem ao Deus de Israel. Jéssica pergunta se ele está interessado em Rabi e ele diz que não, e pede para ficar sozinho, pois está cansado da guerra. Jéssica sai chorosa e magoada. Kalu diz que, agora que eles se fartaram de tanto comer, devem ir embora, pois o lugar dos lagartos é na rua. Ninguém concorda, e todos se aconchegam nas camas. Kalu fica frustrado. Ravena diz que os deuses não lhe deram nenhuma resposta, e isso nunca aconteceu. Camir fica preocupado. Ela entra em transe mais uma vez e diz que eles terão outro rei. Camir fica interessado. Josué chega à tenda de Quemuel e conhece Zuma, que se apresenta, humilde, e Josué pede que ele passe em sua tenda mais tarde, pois está ali porque precisa falar a sós com Tobias. Josué agradece Tobias pela bravura, e pede que ele esteja presente na homenagem que fará aos soldados. Tobias diz que não quer aparecer diante de todos com o rosto deformado, e diz que preferia ter morrido. Josué diz que se Deus o conservou com vida, tem planos para ele. Tobias diz que vai pensar. Samara, fazendo-se de boazinha, diz a Aruna que ela deve deixar a ilusão de lado sobre Josué, pois eles não são adequados um para o outro. Aruna olha firme, incomodada, e pergunta se ele é mais adequado para ela. Samara se faz de sonsa e diz que não foi o que ela quis dizer. Elas são interrompidas por Leia chamando. Josué se despede da família de Quemuel e diz a Aruna que não esqueceu o assunto deles,
e que assim que possível eles vão conversar. Leia e Samara ficam intrigadas. Aruna dá capim para a vaca e conversa com o animal. Ela diz que ama tanto Josué, e que espera que ele a aceite de volta. No capítulo 081, quarta-feira, 26 de outubro, Raabe pede desculpas pelo constrangimento que causou diante da noiva de Salmão, e ele diz que eles foram noivos, mas agora só estão namorando. Jéssica diz que não se conforma com a cananeia hospedada na casa de Salmão. Axa aconselha a amiga a segurar os ciúmes e a tratá-lo muito bem, para que ele não tenha olhos para outra mulher. Zuma conversa com Josué, Eleazar e Calebe. Ele conta como foi pego escravo, e tudo o que passou como prisioneiro. Josué diz que ele é bem-vindo em Gilgal e Zuma diz que a fé de Uzi o inspirou, e ele fez um voto que só serviria ao Deus dos hebreus dali em diante. Camir conta a Ula que o fogo sagrado revelou que em breve o reino de Ai terá um novo rei. Ela, preocupada, diz que para ele ser rei, seu irmão terá que morrer. O prefeito fica impassível. Ula pede que o marido não confie em Ravena, e não queira o poder a qualquer custo, mas ele a ignora. Shaya diz à mãe que vai visitar Tobias e ela fica preocupada. Shaya diz que eles sempre foram amigos e precisa confortá-lo nesse momento difícil. Salmão leva Raabe e sua família para serem apresentados a Josué, que os recebe com Eleazar e Calebe. Josué diz que todos ali admiram a bravura de Raabe, e pede que ela e sua família se sintam em casa em Gilgal. Raabe pergunta como pode fazer para se tornar uma hebreia, como eles, e Eleazar diz que ele e sua esposa terão o prazer de recebê-los em sua tenda para explicarem sobre os mandamentos de Deus. Leia diz a Tobias que Shaya quer vê-lo. Ele reage forte e lembra do momento em que se declarou à moça. Tobias pede que a mande embora, pois não quer que ela o veja com o rosto deformado. Durgal insiste para que Camir conte o que está preparando de diferente para entreter o rei e o prefeito por fim revela uma caçada humana. No capítulo 082, quinta-feira, 27 de outubro, Camir diz a Durgal que ele poderá caçar qualquer homem do povo e que fará a seleção. O rei bate o olho em Arauto que está encolhido no chão. Ele diz para Camir colocar 2 presas ao invés de uma. O prefeito de Ai gosta da ideia. Durgal diz que já escolheu um dos homens que terá que correr das flechadas e aponta para Arauto. Ele diz para Camir ir atrás da outra presa. Rafi, um artesão, termina de confeccionar um cesto e diz para Tileia, sua esposa e Kira, sua filha, que vai sair para vender todos os cestos e vai voltar com muito alimento para a família. Samara diz a Shaya que adorou ajudar os feridos. Leia aparece e fala para Shaya que Tobias não quer vê-la porque ainda está muito abalado e ferido. Camir e Yusuf entram na hospedaria, acompanhados de 2 soldados de Ai. Camir pede para Yusuf colocar um saco de ouro em cima de alguma mesa e esperar que a presa apareça. Laila diz Eldad para realizar o casamento de Rune e Livana o quanto antes. Um morador de Ai pega o saquinho de ouro e logo é cercado pelos 2 soldados. Camir pede que o morador devolva o saquinho porque não lhe pertence. O morador pede desculpa e Camir diz para ele ir embora. Camir pede que Yusuf coloque outro saquinho de ouro em cima da mesa e espera que outra presa mais interessante apareça. Livana, chorosa, com Jéssica, diz que não ama Rune. Jéssica diz que mesmo amando Salmão não tem tanta certeza que se casará com ele e conta que desde que Salmão voltou de Jericó ele ficou interessado em uma tal de Raabe. Elias aparece e fica surpreso com o que ouviu e pergunta se tem outra mulher morando na tenda de Salmão. Raabe está nervosa porque vai ser apresentada para Josué e toda a congregação. Jéssica fala para o pai que Salmão está sendo apenas generoso e Elias acredita na filha, mas pede que fique atenta. Camir e Yusuf comem enquanto Rafi aparece para vender seus cestos. Camir pergunta se Rafi quer ganhar algum dinheiro e pede que ele fique sentado ali na outra mesa. Rufi avisa Zira que alguém tinha esquecido aquele ouro ali. E neste momento Camir decide que encontrou a outra presa e pede que os soldados prendam Rafi, que fica apavorado. O carcereiro abre uma cela onde está Arauto e jogam Rafi ali. Camir diz para Rafi que ele deveria ter tirado vantagem da situação e por este motivo será uma das presas da caçada humana. Tobias anda de um lado para o outro,
como um animal enjaulado quando entra Kemuel. No capítulo 083, sexta-feira, 28 de outubro, Tobias pede para falar com Setur pois só ele pode ajudá-lo. Na tenda de Calebe, ele reúne a família para dar boas-vindas aos estrangeiros. Josué diz a todos na tenda de reunião que a aliança de Deus com o povo foi mais uma vez confirmada com vitória sobre as muralhas de Jericó. Arauto começa a conversar com Rafi e diz que ali naquele lugar não precisa fazer nada para ser punido. Tileia fica preocupada com a demora de Rafi. Tobias pede para Setur uma máscara de ferro para cobrir as cicatrizes. Setur sugere uma máscara de couro. Tileia e Kira saem pelas ruas à procura de Rafi. Elas entram na hospedaria de Zaira e perguntam sobre o vendedor de cesto. Zaira revela que os soldados prenderam Rafi. Camille diz a Durgal que já achou a outra presa. Yusuf aparece e diz que a esposa do vendedor de cesto está do lado de fora do palácio. Camille pede que a deixe entrar. Durgal conta a Tileia que ele será uma presa e ela diz para fazer o que quiser com ela para poupar o marido. Ela é retirada do palácio, mas Melina fica comovida com Tileia. Josué pede para que Zuma fique ao seu lado. Ele conta que Zuma foi um grande rei, conheceu a riqueza e auxiliará muito nas batalhas, além de contribuir muito para o exército de Israel. Hiro, enciumado, não gosta do que Josué fala. No palácio, Ravena, sentada no meio do templo, medita de olhos abertos diante da fogueira e diz para Jordi avisar Camille que não pode vê-lo nas próximas horas. Tobias aparece na tenda das reuniões usando uma máscara de couro. Josué pede que Tobias se aproxime e o elogia pela sua bravura. Todos se aproximam de Tobias para cumprimentá-lo. Em seguida, Josué apresenta Rabi e sua família e diz que eles ajudaram Salmão e Melquias. Josué pede que todos recebam Rabi e sua família de braços e corações abertos, que os acolham como se fossem de sua própria família. Mara fica desconfiada e Acã diz que Rabi era prostituta em Jericó. Mara se assusta com o que ouve. Ela, indignada, fala para todos que Josué teve coragem de pedir para respeitarem uma prostituta cananeia. Fonte: A Terra Prometida, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser, baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui.